Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Boa aula! Olá, meu nome é Cláudio Falcão e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma habilidade, a habilidade 8, da área de Ciências Humanas e Tecnologias. Essa habilidade fala sobre analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Na verdade, essa habilidade ela fala sobre a questão migratória, sobre o processo migratório a nível nacional ou internacional e os efeitos do processo de migração. Tentar entender que a migração ela tem efeitos para o local de onde esse indivíduo está saindo e efeitos para o local onde essa pessoa está chegando, tá? E aí nós vamos analisar alguns conceitos, conceitos necessários para poder discutir. O primeiro conceito é de migração. Entender que o mesmo indivíduo, ele emigra e ele imigra. O emigrante é o cara que está saindo, O imigrante é o cara que está chegando, é onde ele está chegando. Por exemplo, os italianos que vieram para o Brasil na segunda metade do século XIX, com a diminuição, a proibição do tráfico negreiro a partir da Lei Eusébio de Queiroz, os italianos começam a vir para cá para substituir a mão de obra escrava. Esses italianos, para a Itália, eles estavam emigrando, eles são emigrantes para a Itália. Para o Brasil, eles são imigrantes, eles estão chegando no Brasil. Entender que o mesmo indivíduo, ele é emigrante e imigrante. Tudo bem? Outra coisa fundamental é entender que
crescimento vegetativo negativo, onde a população nativa, a população desse país cresce num ritmo lento, mas o saldo migratório é absolutamente positivo. Eu tenho gente chegando, eu tenho cada vez mais pessoas indo para lá. E esse caso é mais ou menos o caso europeu. O que acontece com a Europa hoje? A população europeia, na verdade, vive um momento, aliás, já vive há mais de 50 anos, um momento de redução. A população europeia está num ritmo cada vez mais lento. Em alguns países, na maioria, na verdade, apresenta um ritmo negativo, um crescimento negativo da sua população. E aí, ou seja, ela precisa de imigrantes. Ela precisa de uma mão de obra. Ora, se a natalidade do país caiu, né? Se a mortalidade caiu, o que significa? Que a sua pirâmide etária, a base da pirâmide, está ficando cada vez mais estreita. Não está nascendo gente. A natalidade é cada vez menor. E aí isso se reflete sobre a economia como a população economicamente ativa é cada vez menor. Eu tenho uma redução da PEA, né? A mão de obra disponível, ela tem diminuído, ela é cada vez menor. E aí temos um sério problema na Europa. A Europa precisa desses migrantes para exercer, muitas vezes, os empregos de baixa qualificação. No entanto, né, tem essa necessidade, eu preciso desse migrante porque a minha natalidade é baixa, porque a minha PEA está diminuindo. No entanto, a xenofobia cresce. O preconceito, a discriminação, o medo em relação ao migrante, em relação ao estrangeiro, ele é cada vez maior. E isso vai ter uma série de repercussões políticas no caso europeu. Hoje nós assistimos o crescimento de partidos de ultradireita, né? Grupos neonazistas, skinheads, grupos de ultradireita com discursos segregacionistas, com discursos xenófobos, acabam se fortalecendo dentro do cenário europeu. Aqui o que eu estava dizendo, a base da pirâmide está cada vez mais estreita. É o caso da Europa, né? Principalmente o caso alemão. A taxa de natalidade reduziu, a expectativa de vida continua a crescer. Cabe lembrar que a expectativa de vida está relacionada à taxa de mortalidade. E qual é a tendência histórica da mortalidade? Sempre diminuir. A medicina vai evoluindo, novos tratamentos, novos remédios, novas vacinas, né? O tratamento médico, as condições sanitárias, de higiene, elas vão melhorando. Com isso, a mortalidade vai caindo e a expectativa de vida aumenta. A população, né, ela acaba vivendo mais. É o que acontece com a Europa, principalmente desde o pós-guerra, a Europa vive essa situação. No momento em que a Europa entra na terceira fase da transição demográfica, eu começo a precisar de mão de obra. Eu começo a ter uma redução da minha PEA, falta mão de obra, aí eu vou precisar, eu necessito desse migrante. E aí eu costumo dizer que a Europa vive uma encruzilhada. Que encruzilhada é essa? A Europa precisa da mão de obra migrante, mas, no entanto, se libera a migração, você tem um crescimento da xenofobia. E o que esse discurso xenófobo faz? O que tem acontecido? Quais são as ações políticas hoje na Europa? Primeiro, crescimento da xenofobia. A imprensa, o discurso político, partidos, grupos sociais com um discurso absolutamente xenófobo, preconceituoso, beirando a violência em relação ao migrante. Alguns países criam leis restritivas, leis que causam um constrangimento cultural, um constrangimento religioso. O exemplo clássico foi o que aconteceu na França há poucos anos, a chamada Lei do Véu, onde as mulheres islâmicas eram proibidas de usar o véu nas escolas por considerarem o véu um elemento religioso ostensivo, tal. A legislação francesa, o governo francês interpretou assim. Na verdade, isso é uma medida para controlar, para inibir, para constranger esse migrante de origem árabe, islâmico, que está presente dentro da Europa. Qual é o discurso? O migrante é problema, né? O migrante é a fonte dos problemas. Por que eles dizem, de onde vem esse argumento de que o migrante é a fonte do problema? Primeiro problema, desemprego. A Europa vive já há 20 anos um quadro de crescimento das taxas de desemprego. E qual é a solução, qual foi a solução encontrada por esses partidos de ultradireita? Culpar o migrante. O migrante está roubando o emprego do europeu. Isso é verdade? Cláudio, isso é verdade? O migrante realmente vem roubando o emprego do europeu? Olha, isso é muito relativo. Primeiro porque o nível de qualificação dessa mão de obra é muito diferente.
né? O europeu apresenta uma qualificação muito maior do que desse imigrante que hoje, né, tá chegando na Europa. Esse cara que vem do Oriente Médio, que vem do norte da África, ele tem um nível de qualificação muito menor. Então essa ideia de que o migrante rouba o emprego do europeu, isso não é real, né? Outra história. Lembrando que o desemprego na Europa é reflexo da tecnologia. Na verdade, a Europa vem sofrendo, vem vivendo a revolução tecnológica, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional. Essa revolução tem causado desemprego, a robotização, a informatização, o desemprego estrutural. As empresas vivem já há 30 anos um processo de desconcentração industrial, o que também contribui para o aumento do desemprego dentro do cenário europeu. Portanto, afirmar que o europeu está desempregado em função do migrante, isso é um equívoco. Outro argumento, né, xenófobo, de que o migrante leva ao aumento dos gastos sociais. O europeu, na verdade, paga o imposto maior, porque os migrantes estão usufruindo da rede pública. Os migrantes vão aos hospitais públicos, às escolas. Então nós, europeus, nós, franceses, pagamos um imposto maior em função dos migrantes. Também um equívoco. Por quê? O migrante legalizado, ele vai pagar tanto imposto quanto o europeu. O migrante que está em condições legais dentro da Europa, ele vai contribuir para o sistema previdenciário, para o sistema de saúde, vai contribuir pagando impostos da mesma forma que o europeu. Além do aumento dos gastos sociais, temos a perda de identidade nacional. Existe uma ideia e um discurso xenófobo de que esse migrante vai causar uma desestruturação social, onde a população perderia, o país perderia a sua identidade. Bem, eu não diria perda, eu diria mudança da identidade. É verdade que esse migrante tem uma outra religião, tem outros valores, outros costumes, e essa população migrante, inclusive, apresenta uma natalidade maior do que a natalidade do europeu. No caso dos Estados Unidos e do México, o mexicano nos Estados Unidos, o latino, de forma geral, apresenta uma taxa de natalidade superior à natalidade do norte-americano. E aí, qual é o medo? O medo é perder a identidade cultural? Pode ser. Mas talvez o medo que incomode a elite europeia, a elite americana, é mais do que perder a identidade cultural, é perder o poder político. Se eu tenho uma taxa de natalidade, se uma população latina apresenta uma natalidade maior do que a do branco anglo-saxão protestante, do norte-americano dito legítimo, se esse latino tem uma natalidade maior, cara, daqui a pouco eu vou ter senadores, aliás, eu